O que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus é perfeita. A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela é lâmpada que ilumina o nosso caminho, ela guia o nosso caminho, ela ilumina os nossos pés. Mas o ser humano é egoísta e sempre vai querer distorcer a palavra para beneficiar os seus próprios interesses. A maldade está dentro do ser humano. E a nossa atitude em relação à palavra, em relação à presença de Deus, é nos deixarmos ser transformados por Ele. Outro exemplo aqui, para que você entenda o que eu estou dizendo. A escravidão teve uma argumentação bíblica. Sabia disso? A escravidão, o ato de fazer uma pessoa escrava, teve uma argumentação bíblica. Com a modernidade, os europeus buscaram na Bíblia uma forma de legitimar a escravidão de outros povos. E levaram muitas pessoas a acreditar que os africanos eram filhos de Cã e que eles haviam sido escolhidos para o destino de serem escravos, mesmo que eles se tornassem cristãos. E aí, nesse sentido, tanto católicos quanto protestantes buscaram encontrar nas tradições da interpretação bíblica ideias que justificassem esse ponto de vista moral em relação à escravidão. Moral entre aspas. Para que isso tranquilizasse o dono, ou os comerciantes de escravos. Olha que absurdo. Buscaram uma base bíblica para a existência da escravidão. E o resultado disso deixou consequências terríveis para os irmãos africanos e os seus descendentes, que refletem até os dias de hoje, sobretudo no racismo, que historicamente assumiu diferentes formas, desde atrocidades, a violência, passando pela segregação, até as formas mais sutis de discriminação. Até hoje existe a discriminação. Essa semana mesmo, um jogador de futebol da seleção brasileira que joga na Europa foi discriminado. Outro exemplo absurdo de como a palavra de Deus pode ser distorcida. E eu e você precisamos ficar atentos a isso. Em 24 de dezembro de 1865, era fundada uma organização nos Estados Unidos chamada Ku Klux Klan, que promovia a violência racista em nome de Deus. Você sabia que a Ku Klux Klan ela era formada por cristãos que promoviam a violência racista e que eles achavam que estavam fazendo aquilo em nome de Deus? Ai daquele que acrescentar à palavra do Senhor. E ai daquele que extrair algo da palavra do Senhor. É o que eu estou querendo dizer com essa mensagem. O que eu quero que fique claro aqui, hoje, o que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus é perfeita. A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela é lâmpada que ilumina o nosso caminho, ela guia o nosso caminho, ela ilumina os nossos pés. Mas o ser humano é egoísta e sempre vai querer distorcer a palavra para beneficiar os seus próprios interesses. A maldade está dentro do ser humano. E a nossa atitude em relação à palavra, em relação à presença de Deus, é nos deixarmos ser transformados por Ele. E não usar a palavra como uma base para o nosso ódio, para os nossos maus sentimentos, a nossa intolerância. Seja livre para buscar a sua comunhão com Deus.
Seja livre para ler a Bíblia. Seja livre para receber do Espírito Santo a revelação das Escrituras. E todo texto bíblico que estiver sendo usado contra a vida, tudo que oprimir os mais fracos, tudo que desfavorecer as minorias, através de textos bíblicos, fique atento a isso, fique ligado, fique ligada. É porque está errado. Tenha senso crítico e comece a pensar a respeito dessas coisas. Presta atenção. Se o seu pastor, na igreja aí onde você está, eu sei que muitas pessoas que acompanham o Minuto com Deus fazem parte de comunidades locais. E glória a Deus pelas comunidades locais que fazem um trabalho sério. Mas se o seu pastor, se o seu líder espiritual estiver querendo impor ideias absurdas para você, usando textos bíblicos como argumento, desconfie dessa igreja. Desconfie dessa igreja. A função da igreja é pregar o evangelho. Se o seu pastor quer impor a você que você vote em um candidato da escolha dele, desconfie disso. Igreja não é para impor voto a ninguém. Igreja não é para impor o voto a uma determinada pessoa. Porque tem igrejas que estão servindo como cabos eleitorais para candidatos. E isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia. Tenha senso crítico. Se você acompanha esse canal, você sabe que eu não falo de política, eu não falo de candidatos. Mas há 2 semanas das eleições, eu posso falar isso aqui sem nenhum medo, porque eu não tenho ligação com nenhum partido, com nenhum candidato. Se o seu pastor, se o seu líder está exigindo que você vote em alguém, desconfie disso. Ah, mas ele está só expressando o voto dele aqui. Lugar de púlpito não é lugar de expressar voto. Se Jesus estivesse vivo hoje, Jesus não estaria nos púlpitos. Jesus talvez estaria nas esquinas, cuidando dos mendigos, pregando a palavra nas ruas para o perdido, visitando os doentes. Ele não estaria nos púlpitos das grandes igrejas. Jesus talvez não estaria nas grandes aglomerações. Eu tinha que falar isso aqui para você. Tá bom? Eu termino com o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, verso 27. Que diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. 2 pontos. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Ah, pastor, é pecado ser religioso? Não. Faça parte de uma igreja, faça parte de uma comunidade, aí onde você está, mas não permita ser manipulado. Igreja é para pregar o evangelho. Igreja é para cuidar dos necessitados, é para cuidar do órfão e da viúva nas suas necessidades. Igreja é para não se corromper com o mundo. Que o Espírito Santo possa ministrar ao seu coração, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos acompanham aqui, aqueles que nos ajudaram com o Superchat, a irmã Magali, Osair, que contribuiu aqui, a Ladijane Santos, obrigado pela contribuição de vocês, irmão Kleber, né, que está se tornando membro novamente, que renovou a sua assinatura como membro. Obrigado a vocês que apoiam esse ministério. Que Deus continue nos dando graça, unção, conhecimento.
Continue buscando a Deus aí na sua intimidade. Não fique dependendo somente do culto de domingo. Não resuma a sua vida espiritual a um momento no domingo, quando alguém pega o microfone e prega para você. Você tem liberdade, você tem uma Bíblia, você tem a sua casa, o seu quarto. Faça a sua oração, busque a sua pregação, abra a Bíblia e peça ao Espírito Santo para falar com você. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nesse momento. Eu sei que muitas pessoas colocaram pedidos de oração aqui e eu quero apresentar cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários, pedindo que Deus faça o milagre na sua vida, que Deus opere o sobrenatural na sua vida, que Deus possa revestir você de força, graça e unção, para que você vença mais essa semana, para que nós possamos resistir, para que consigamos continuar firmes com Jesus, que o Espírito Santo faça parte dos nossos dias, em nome de Jesus. Você é precioso, você é preciosa para Deus. Deus amou você tanto que deu o seu único filho para morrer por sua causa. Essa é a verdade essencial da palavra de Deus, do Evangelho. Nós estávamos afastados de Deus por causa do pecado, mas por causa da misericórdia do Senhor, nós fomos resgatados, nós fomos reconciliados com Deus. E isso é motivo de muita alegria. Que o Espírito Santo continue falando conosco. Em nome de Jesus.